Vamos lá. Sim. Pronto, Sérgio. Bom dia a todo mundo. Estamos aqui fazendo um primeiro encontro online. É um teste, vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai dar algum resultado. O pessoal vai ter que ter muita paciência, porque talvez vai haver muita pergunta. Vamos responder tudo na medida do possível. Perguntas curtas, tá, pessoal? 30 segundos, porque a tendência é ficar um pouco complicado, tumultuado. Vocês mandam junto, deem um nome, a cidade que vocês estão, se alguém está fora do Brasil, algum brasileiro, identifique que país você está, para que a gente tenha a noção, né, do que está acontecendo. E vamos tentar fazer assim esse encontro hoje o mais simples possível, o mais objetivo, e que seja útil, e vamos ver o resultado final, tá? Antes de mais nada, nosso grupo do Fanático, queremos agradecer a entidade lá de Jabaquara, que há alguns anos cedeu o local pra gente, nos encontros, que lá não vai ter mais, foi uma decisão minha, para evitar problema ou tumulto. E vamos pedir em breve, como a gente dava muita ajuda para eles com cesta básica e coisa assim que eles precisam, eles não podem ficar sem nada também. Não é porque a gente não está lá mais agora, isso tem que ser esquecido, não. Depois nós vamos fazer um movimento para que aquela mesma casa continue recebendo mensalmente doações nossas de alguma forma. Isso não pode ser esquecido, tá? Isso é só um lembrete para todo mundo. Dando andamento, aqui nós temos uma cesta. 2 dias atrás tivemos um grupo de Serra Negra, de agricultores que vieram com a doutora Silvana. A doutora Silvana é técnica agrônoma lá do campo experimental do CAT de São Bento de Sapucaí. Para quem não sabe, São Bento de Sapucaí é do lado do Campo de Jordão. E lá os produtores da região estão se reorganizando, lá que há muita uva no passado, não tem mais, estão recomeçando, vieram ver o que a gente faz aqui no nosso plantio simples, que não tem uma agressão química em nada, e eles estão indo nessa linha também, como tanta gente está indo nessa linha. Então, aqui só para vocês verem como eles já estão adiantados, aqui eles mandaram uma cesta para nós com castanha portuguesa, essa frutinha chamada olho de dragão, que ele é primo da lixia. Diz que até tem um trabalho no Brasil, estão querendo cruzar essa planta com a lixia, para ver se a lixia dá menos doença dos ácaros, né? É um trabalho novo que diz que está acontecendo. Aguardente, que lá tem um pessoal de Alambique, fizeram suco, vinho e café orgânico. Então veja como estão gateando de 2, 3 anos para cá, a conversa de todo mundo está sendo igual. Todo mundo saturou com produto químico, estão vendo que não funciona, é agressivo, o agricultor familiar perde renda, é o que a gente fala há muitos anos. E essa mentalidade, não só no Brasil como no mundo, está sendo uma realidade. Então, olha que cesta bonita, com quantos produtos, região de Socorro, São Bento de Sapucaí e Serra Negra já estão em início de produção. E todos usando o manejo orgânico. Então, parabéns àquele grupo também. É mais um no Brasil que está nessa mentalidade e o resultado deles está aqui, ó. Tudo é possível fazer. Um dia vai. Tudo é possível fazer. Aqui é a prova. Por isso que eu fiz questão de trazer essa cesta, que eles nos presentearam, para ver que tudo é possível. Então é isso, pessoal, não tem trauma, tudo com calma se consegue, com conhecimento. Quando vocês forem plantar algumas frutas para o teu consumo, que é o que a gente fala, pesquisem primeiro, façam um pomar diversificado, um pouco de cada árvore frutífera, para vocês terem fruta o ano todo para o teu consumo, que o nosso grupo é isso, né? É produção para a família. Nós já falamos, nós não trabalhamos com esse tipo de trabalho. A área grande é um outro manejo. Não é o que a gente incentiva há tantos anos, né? É consumo para a família, pela dificuldade de alimento que já está ocorrendo no mundo. E está um silêncio. Sérgio, vamos fazer uma pausa. Como é uma coisa nova, pergunta pro pessoal como que tá o sinal, se eles estão entendendo a voz, como que tá. Pode ficar à vontade nisso. Também aproveitando, como o sinal é novo, nós estamos aí se organizando, passa informação para nós se o que vocês estão recebendo o sinal nosso, se o vídeo tá bom e se o som tá bom, tá? Vão nos informando, que até agora parece que tudo tá indo bem. Mas vão nos informando, tá? Como é a primeira vez, é bom vocês darem um apoio pra gente. Então, qual é a ideia nossa? É a ideia do passado, que os antigos tinham a produção deles para sobrevivência. Que todos os imigrantes que vieram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, todos vieram para o Brasil com problema de fome e após-guerra.
e davam valor na comida que eles produziam. Hoje nós temos que ter esse tipo de atitude também, porque falam que não temos guerra, mas temos guerra. O mundo está em guerra. Nós temos um problema climático, o alimento está caindo no mundo como está, e se fala pouco. Hoje vocês têm que aprender a plantar um pouco no seu terreno, no seu quintal. Porque a gente tem informado, mais 2 anos, vamos começar um problema gravíssimo de turbulência mundial de alimento. Está quieto o negócio, mas é um silêncio falso. Por que vocês têm que aprender a entender um pouco de produção de alimento? Porque quando a coisa começar a apertar daqui mais 2 anos, vocês já estão no ritmo, vocês não estão engatinhando para produzir um pouco do que o alimento. É isso. O recado nosso é esse, nada mais, nada menos. E usando matéria orgânica para a tua produção. Ser mais independente do que é produto químico. Evitem, custa caro e não funciona. Estão agredindo muito as plantas. Então o que nós mostramos? Veja o corredor nosso, olha o verde que ela é. Nós estamos em fevereiro e as folhas nossas totalmente sadias. É cauda bordaleza nas folhas que vocês estão vendo, churume no solo permanentemente. Por isso que eu estou gostando dessa matéria de hoje. Vamos mostrar nossas árvores de fruta com frutas, laranja e etc. Plantas de 40 a 60 anos de idade, em produção. Eu gosto de provar o que eu falo. Então hoje é uma grande oportunidade de tirar essa dúvida, ou essa coisa meio mística, que fala, nossa, como é que o Sérgio consegue fazer as plantas da chácara do avô dele produzir com 40, 50, 60 anos? Porque uma árvore de fruta tem que viver 40, 50, 60 anos. É normal. Isso não é anormal. Anormal é o que vem acontecendo. As árvores morrem com 10, 15 anos de idade no Brasil e no mundo. É agressão tóxica no solo. Então, o anormal é árvores de fruta morrer cedo. Você usa produto no solo, agride, vocês não estão orientados, vocês acham que o que se conta por aí é verdade, teu pomar regride, e vocês acham, como sempre falo, que o solo de vocês não presta. Não é isso. É agressão total. Aqui nós não agredimos, e veja o verde da chácara com as frutas aqui, inteiraças. É isso, não estamos inventando nada. Então, pessoal, dando andamento, nós vamos falar alguma coisinha que é básico para quem está chegando agora, que o grupo está crescendo. Quando a gente fala em termos de pH da cauda bordaleza, então isso aqui é a pedra do sulfato de cobre. E aqui é o cal virgem, para pulverizar. Que o cal virgem ele é chamado de óxido de cálcio. Então, os dois produtos derretidos em balde de água, aqui o cal já está um dia na água, separado, e aqui o sulfato de cobre colocado em um paninho, num saquinho, pendurado dentro da água para ele derreter. No meu caso aqui eu fiz meio quilo de cal para minha pulverização e 1 quilo de sulfato de cobre para mim, né, para os meus 200 litros que eu faço no meu tanque. Então veja que aqui ele já derreteu completamente na água fria, normal, de um dia para o outro, porque ele está suspenso. Se vocês colocarem o sulfato de cobre dentro de um baldinho para derreter, ele fica 5, 6 dias no fundo e não derrete. Aí tem gente que me pergunta se o sulfato de cobre ele é derretido somente na água quente. Falo não, ele é feito assim, em saquinho de pano, imerso, boiando, com um pauzinho assim, e ele de um dia para o outro ele derrete. Então não é obrigatório a água quente para derreter o sulfato de cobre, não. Ele suspenso assim, ele derrete em 24 horas, tá? É só uma dica. Então quando a gente fala em pH, o que quer dizer essa palavra para quem é leigo? Em toda a literatura está escrito, olha, não sei se vocês conseguem chegar aqui, ó, eu até imprimi, dá para focar aqui o que quer dizer pH? Porque a gente fala pH do solo, pH da água, pH da cauda, o que é pH? É uma abreviação de um termo químico. Nada mais do que isso. Não sei se dá para focar. Dá para focar? Não está dando? Então eu vou falar. pH, na literatura química, é potencial hidrogiônico. É uma unidade de medida do nível de acidez de uma solução. Então é uma frase enorme. Então se reduz como pH. pH quer dizer isso, tá? É só para o pessoal saber que tem a informação, o que é o pH. Então nós temos, como a gente comenta, pouca gente sabe, mas a gente fala sempre. A água da chuva, quando cai, o pH dela, o pH é 7. Ele cai 7 das nuvens. É controlado o planeta. O pH do solo, para a planta produzir bem, tem que estar com a base 7 de pH. É o melhor solo para frutas, legumes e tudo mais produzir a sua verdura, o seu alimento. Então quando você pega com uma medição, o pH da tua água, hipótese, está abaixo de 7,
ele está 6, 5, 4, 3 ou 2, abaixo de 7 diz que o pH está ácido, tem que ser corrigido. Como se corrige um caldo ácido? No nosso caso da calda bordaleza, é com cal, porque o cal é alcalino. Então, se você tem uma calda bordaleza que você mediu ele e ele está abaixo de 6, você tem que derreter um pouco de cal na água e introduzir novamente naquele tanque para o pH chegar no 7. E se ele está muito acima do 7, até 14, são números, porque ele está muito alcalino o teu caldo. Aí para baixar o alcalino no teu caldo, a gente já dissolve o sulfato de cobre em pequenas doses e vai acrescentando naquele caldo que o pH está alto. Nós temos matéria falando sobre isso, já vários programas nossos. Fala, vai perguntar alguma coisa? Oi, Arthur, bom dia. Oi, bom dia, tá bom? Muita gente tem dificuldade em encontrar cal virgem, né, na sua região. Então, seria bom você falar que para a pessoa que caso não tenha, pode utilizar o cal de construção, desde que observe o pH, né? É assim, ó. Realmente cal virgem, já faz algum tempo, não está achando assim com muita frequência. Já teve gente que me contou que tanto a calda bordaleza como o cal, tem gente por aí, firmas, escondendo um pouco, que é um produto barato e funciona muito bem. Então isso acabou fazendo uma certa polêmica por aí afora. Nós usamos aqui calda bordaleza desde quando a chácara é chácara. Nós nunca mudamos. Aqui eu não sei o que é outro produto. O nosso básico aqui é a calda bordaleza mensal. Isso sempre foi. Então, quando é que o cal virgem, ele tem alguns outros nomes, às vezes confunde sim. Quando vocês encontrarem cal hidratado, o hidratado, hidro, quer dizer água. Porque o cal hidratado, na verdade, ele não é em pó, ele ficou em estado de pó. O cal virgem, ele é em pedra. Para ele virar estado de pó, se coloca um pouco de água da torneira, naquelas pedrinhas de cal, num pequeno barrilzinho de plástico, e aquele cal virgem, que é de pedra, um pouco de água, ele sozinho se esquenta, ele começa a estourar um pouquinho o cal virgem, a pedra, como se fosse pipoca, e aquela pedra, ele acaba, depois de 5 minutos, ele vira isso, ó. Ele vira pó, porque o cal virgem passou por água, um pouco de água. Então, cal hidratado, hidro, é o cal virgem que normalmente já passou pela água. Então, não se engane se cal virgem, você lendo, você vai achar que aquilo é outra coisa. Não, o cal virgem é o cal, cal hidratado, é o cal virgem que passou com um pouco de água já. A firma já deixou ele em pó e já ensacou. Então você acha cal virgem em pó ou em pedra, que ele é original. Só muda o nome. Cal hidratado é o cal virgem que passou já com um pouco de água e já foi peneirado. E a firma ensacou pronto, né? É isso que quer dizer cal virgem, o cal hidratado. Mas o cal para pulverizar é o óxido de cálcio, tá? Que é um cal mais puro, ele é próprio para pulverizar. Veja que o caldo fica preso na folha, o cal virgem e o sulfato de cobre, fica meio azulado, esbranquiçado. Porque o cal, ele, além de dar cálcio para as plantas, que o cal tem cálcio, ele segura o produto, a calda, na folha, mesmo depois de uma chuva, que o cal, ele cola na folha. Então o cal virgem, você pulverizando, com certeza ele está protegendo o teu pomar em torno de 12 a 15 dias. Por isso que a pulverização é quinzenal nas árvores frutíferas, né? Que é o tempo de validade da calda bordaleza ou de outros produtos também, tá? Então tem validade. Muita gente já me ligou perguntando, Sérgio, eu passei calda bordaleza no meu pomar hoje. Depois de amanhã posso usar o enxofre, tanto o cúmulos ou a calda sulfocálcica, que são primos? Eu falo, não. Não pode passar 2 dias depois da calda bordaleza. Por que você vai passar o enxofre de pulverizar? Não tem sentido. Você pode passar, se for necessário, depois de 10 ou 15 dias. Então tem gente que tem preocupação achando que usando a calda bordaleza e 1, 2 dias depois usando o enxofre de pulverizar, ele está protegendo o pomar dele de doença. Não, é prejudicial. Você não pode acumular produto um em cima do outro, porque a pessoa está preocupada com doença. Não é assim que funciona. É o calendário anual, pulverizações quinzenais, conforme é o clima. Tem quinzena que é calda bordaleza, quando é chuva e sol. Você pegou uma quinzena de veranico, que é muito calor e seco, aí você tem que pulverizar com enxofre, que é o cúmulos ou a calda sulfocálcica, que são 2 primos para pulverizar. Então não é que você vai passar a calda bordaleza
permanentemente, todo mês, o ano todo, só ele. Não, depende muito do clima. Como nosso clima de São Paulo é esse que nós estamos vendo, chuva e sol, aí sim, se usa mais a cauda bordaleza, porque o fungo da cauda que está no ar, no caso da videira, ele se multiplica mais na umidade, que é a chuva, e o raio solar que vem na parte da tarde, é o calor e o bafo quente. Nesse caso é cauda bordaleza. Você pega uma região que é quente e seca, é mais o enxofre. Por exemplo, Chile e locais que quase não chove, que é quente e seco, lá a pulverização é diferente. Lá é mais enxofre do que cauda bordaleza. Então cada parte do mundo tem uma norma, tá? Então vocês não precisam se preocupar. Nada de exagero. Nada de exagero nem com cauda bordaleza, nem com produto nenhum. Tudo tem sua norma, vocês vão aprendendo com paciência. Uma coisa que ocorre no Brasil, muita gente nesses 30 anos aprenderam a ter pressa com tudo, não funciona. Isso é um modelo que colocaram no Brasil, na cabeça do brasileiro. Não dá certo em nada. Essa coisa que usa esse produto, que a tua muda de fruta que é pequena, em 1 ano, 6 meses vai dar uma carga de fruta, não existe. Não acreditem nisso. A árvore de fruta, seja ela qual é, tem o tempo dela de crescimento, é 3 anos de poda de formação, nutrir no solo, cama morta no solo. Para a árvore de fruta, a partir do 3º ano, começa a segurar alguma carga. E a fruta do 3º, 4º ano, normalmente, não tem paladar. Tem gente que também me pergunta, Sérgio, tô com minhas mudas com 4, 5 anos, deu um pouco de fruta, mas não tem gosto. Não tem gosto mesmo. Muda nova, árvore de fruta nova, com 3, 4 anos, a fruta não tem muito sabor, porque ela ainda é muito pequena. A partir do 5º ano, que o teu pomar começa a pegar mais corpo de fruta, e a fruta começa a pegar um pouco mais de sabor. Porque se está tratando o pomar com churume no solo, ele está tendo o manejo correto em 5 anos, aí a própria planta começa a fazer a fruta ficar mais bacana e começa a ter mais doçura. É a partir do 4º, 5º ano. Não adianta forçar, vocês não vão ter resultado. Então observem, tenham paciência. Quem é apavorado e apressado, reduque a cabeça, não funciona. Quem mexe com fruta, ou horta, ou legume, tem que observar as plantas, tem que ter paciência, sejam bem informados, cuidado com muita informação por aqui que não correto com a verdade, não é correto. Muita coisa o pequeno produtor anda gastando muito dinheiro e não tem resultado nenhum, gasta, intoxica ele mesmo, vai neutralizando o solo, cai a produção dele e fica devendo para os bancos. Cuidado, é pegadinha. Fique independente, mude o manejo de vocês. Mudem a cabeça. Cobertura no solo. Não existe deixar o terreno sem folhas no chão. Nada de produto químico para matar o mato. Isso não existe. Tanto é que os produtores desses produtos químicos são internacional, eles produzem lá fora, no país deles é proibido de usar, e manda os tambores para o Brasil usar no solo. Se ele é tão bom, por que os países lá fora produtores desses tóxicos de solo, por que eles não usam lá desde 1990? É proibido, para quem não sabe. E que alguém me conteste, eu quero ver se alguém me contesta isso. Manda para o Brasil os lixos químicos. Eu falo abertamente isso. Isso tem que acabar. E eu acho que o brasileiro, todos nós e o mundo, nós estamos cansados de ser enganados em tudo. Tudo é enganação no Brasil e no mundo. Acho que tem que dar um basta. Agora, o povo tem que querer dar o basta. Como? Entendendo a realidade, estudando, procurando informação e mudando a sua cabeça. Vocês não podem continuar a ser teimoso numa coisa que já está dando errado. Olha quanta doença no mundo e no Brasil, dos tóxicos que estão aqui. Não está dando certo, gente. Não funciona.